Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aí para darmos início a uma sequência de estudos bíblicos sobre a carta aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal para você ser avisado pelo YouTube os próximos vídeos que forem postados dessa sequência de estudos bíblicos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. A introdução nos diz o seguinte, que a maior e mais profunda epístola do apóstolo Paulo destaca-se pelo seu alto nível doutrinário. Então a epístola de Paulo aos Romanos, ela vai se destacar porque o seu conteúdo é de elevado nível doutrinário. É riquíssimo essa epístola de Paulo aos Romanos. E nós estaremos adentrando por esta epístola e você estará se aprofundando junto comigo nesses capítulos que serão estudados. Iremos estudar versículo por versículo dessa epístola de Paulo aos Romanos e você estará junto conosco aí acompanhando esse estudo. Nós temos alguns teólogos que trouxeram uma contribuição para essa epístola de Paulo aos Romanos, uma contribuição falando, argumentando sobre a importância de Romanos. Um deles é John Pinot. Ele diz o seguinte, que Romanos é o principal livro de texto para o estudo do Evangelho de Paulo. Em consequência, o livro teológico que jamais foi escrito. Então ele destaca essa importância do livro teológico de Romanos. Ele destaca como Romanos é o livro que jamais foi escrito outro igual no mesmo nível em que foi escrito essa epístola aos Romanos. Nós temos também o testemunho de Martinho Lutero. O que Martinho Lutero vai falar? Ele vai falar que Romanos é o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho, tão valioso que um cristão não só deveria saber de memória cada palavra dela, mas tê-la consigo diariamente como pão cotidiano de sua alma. Então daí a importância da contribuição de Martinho Lutero em referência a Romanos. Nós temos também João Calvino. João Calvino diz que se alguém tem alcançado uma verdadeira compreensão da epístola, tem-se-lhe aberto uma porta para aproximar-se dos tesouros mais preciosos das Escrituras. Então, realmente, essa epístola de Paulo aos Romanos, ela é de um conteúdo riquíssimo para as nossas vidas. Então, se nós entendermos a epístola de Paulo aos Romanos, nós teremos uma boa base para entendermos os demais livros da Bíblia, como Coríntios, como Efésios, como Gálatas, como os livros poéticos, como os livros históricos e a Torá. Então, se nós entendermos o conteúdo de Romanos, nós vamos ter uma boa base e vamos conseguir compreender todos os demais livros da Bíblia Sagrada. E aí nós temos uma comparação entre os Evangelhos, Atos e Romanos em relação à salvação. Veja bem, nos Evangelhos a salvação ela é obtida. O Evangelho vem primeiro descrevendo como obter a salvação. Jesus nos dá sua vida e ressuscita. Então o Evangelho vai nos mostrar como adquirir a salvação, mostrando, apontando o caminho para a salvação e mostrando que Jesus ele deu a sua vida, ele morreu por nós e que ressuscitou para nos dar vida. No livro de Atos, a salvação ela é proclamada. Então, o livro de Atos vai descrever como o Evangelho é proclamado pelos que creem no Messias e saem e anunciam as boas novas. Já em Romanos, a salvação ela é explicada. Então, Romanos ele segue explicando a salvação para aqueles que já creem em Cristo Jesus. Então, nós vemos nos Evangelhos a salvação sendo obtida, sendo recebida por aqueles que creem em Jesus.
Nós vemos no livro de Atos, essa salvação ela sendo divulgada, ela sendo proclamada pelos discípulos, e nós vemos no livro de Romanos, Paulo explicando a salvação para os seus leitores. E aí há uma argumentação, carta ou epístola? Será que nós chamamos carta aos romanos ou epístola aos romanos? Vamos ver. A carta ela tem um cunho mais pessoal, ela sendo dirigida a uma pessoa e abordando uma situação específica. Então a carta ela é direcionada apenas a uma pessoa, ela aborda um assunto específico. Já a epístola ela é um dispositivo literário que tem um propósito de alcançar um público maior. Então se trata muitas vezes de vários assuntos ao mesmo tempo dentro daquela epístola. Então os teólogos costumam chamar ou dar-se o nome, né, de Romanos, sendo a epístola de Paulo aos Romanos. Então se atribui melhor o nome epístola de Paulo aos Romanos. E aí vamos entender um pouquinho do contexto da igreja cristã em Roma. Talvez a igreja na cidade de Roma tenha sido fundada por cristãos convertidos presentes no Pentecostes. Então o que se entende Paulo não fundou a igreja em Roma. E o que se entende que essa igreja ela foi fundada, ela foi formada por cristãos que vieram do Pentecostes, receberam o poder do Espírito Santo e foram para Roma e ali iniciaram, alguns deles iniciaram essa comunidade de fé ali em Roma. No ano aproximado de 49 depois de Cristo, né? A igreja aí ela já estava estabelecida. Os objetivos que Paulo vai escrever essa epístola aos Romanos. Paulo ele tinha um ardor missionário muito grande. Então ele tinha um desejo no seu coração de pregar o evangelho na Espanha. Só que no caminho da Espanha estava Roma. Então Paulo escreve essa epístola a Roma, aos irmãos que estavam em Roma, com o intuito e o objetivo de receber um apoio missionário, para ele ter uma base missionária, para ele chegar depois à Espanha e levar o evangelho também ali à Espanha. Então Paulo ele desejava, segundo o objetivo também dessa epístola, né, é que Paulo ele precisava, né, de dirimir as dificuldades doutrinárias que existiam. Então Paulo ele tem essa necessidade de escrever, né, aos irmãos de Roma, explicando o evangelho para aqueles irmãos e tirando também algumas dificuldades doutrinárias que existiam. O autor é Paulo, judeu de sangue, ele para judeu de sangue da tribo de Benjamim, natural de Tarso, na Cilícia. Local e data, né, possivelmente em 56, 58 depois de Cristo, quando ele fazia ali a sua terceira viagem missionária. Ele escreve essa epístola, né? Ele estava na cidade de Corinto, onde ele ficou hospedado ali 3 meses na casa do seu amigo Gaio. Os destinatários. A epístola de Romanos é dirigida aos membros da igreja em Roma, a todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Está ali registrado ali em Romanos, logo no primeiro capítulo, no versículo de número 7. O conteúdo. Paulo vai tratar alguns conteúdos importantes nessa epístola romana. Ele vai tratar sobre a pecaminosidade do homem, ele vai tratar também sobre a salvação de Deus, ele vai explicar a justificação pela fé e a graça de Deus, a eleição, a predestinação, a justificação, a glorificação e a herança eterna. São temas que Paulo vai tratar em toda essa epístola dos Romanos. Divisão de Romanos. Nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos Paulo descrevendo o problema do pecado. Então, ele trata o problema do pecado. Depois, do capítulo 4 ao 8, ele vai tratar da solução do pecado. E aí, no capítulo 9 e 11, ele trata sobre a nação de Israel. E
no capítulo 12 até o versículo 16 é considerada a parte prática da carta aos Romanos. Então, a parte doutrinária, ela vai abranger do capítulo 1 até o 11, sendo que do 1 ao 3 ele descreve o problema do pecado, do 4 ao 8 ele vai tratar sobre a solução do pecado, do 9 ao 11 ele vai falar sobre a nação de Israel. E a parte prática do capítulo 12 até o capítulo 16, ele vai falar algumas práticas da vida cristã, relacionadas à vida cristã, ao andar cristão. E aí nós encerramos essa introdução aí dessa série de exposições bíblicas que nós teremos aí pela frente da Epístola de Paulo aos Romanos. No próximo vídeo nós já estaremos entrando no capítulo 1, começando aí até o versículo 7, a trabalhar versículo por versículo desse capítulo primeiro. E assim depois vamos dando sequência. Então você que assistiu esse vídeo, essa introdução, continue conosco aí, tá? Não deixe de se inscrever, né, no canal, ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube aos próximos vídeos que serão postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.